Oi, gente! Então, vamos continuar com o nosso simbolismo, meus queridos e minhas queridas alunas. Como eu sempre falo para vocês, adoro quando eu venho aqui conversar com vocês. Embora, né, vocês não estejam aqui, um ou outro às vezes até está aqui, né? Um ou outro que já tenha sido meu ex-aluno, ou às vezes até um dos meus filhos ou meu neto, quando está aqui, né? No momento ele não está, até ficam olhando a minha aula. Mas às vezes, quando eu estou sozinha, pelo menos nesse momento estou sozinha. Mas como eu disse para vocês, como eu fiz aqui essa mini salinha de aula num cantinho da cozinha, então nem sempre eu tô sozinha. Assim como eu estou sozinha, chega alguém aqui, né? Mas eu me sinto assim, ó, como se eu tivesse com vocês aqui, conversando comigo. Isso que muitos de vocês agora, né, eu nem conheço pessoalmente. Lá no início do canal, eu posso dizer que eu conhecia todos pessoalmente, né? Porque quem começou o canal foram ex-alunos, que não querem ser chamados de ex-alunos, obrigada, porque eles dizem que eu sempre vou ser a professora deles, fico muito feliz com isso. E depois a maioria ainda é meu ex-aluno, né? Parece assim, como assim, professora, 1000? Nós já passamos dos 1000 e a maioria é ex-aluno. É que para uma professora, né, para qualquer professora que tenha dado aula quase que uma vida inteira, né, 1000 alunos, rapidamente a gente tem, né, porque em cada ano, para quantos alunos a gente dá aula, né, 300, 400, 500, porque eu dei aula no ensino básico e também dei aula na universidade, então é muito ex-aluno mesmo. Mas eu fico muito feliz também com aqueles que não me conhecem pessoalmente e já me mandam e-mail e já colocam ali nos comentários como se me conhecessem pessoalmente. Então, gente, vamos continuar no simbolismo. O simbolismo, como eu disse para vocês nas aulas passadas, embora ele tenha assim, ó, um período muito pequeno, como chamam os teóricos da literatura, muito efêmero, meia dúzia de anos, foi um movimento assim muito peculiar, muito com características muito próprias e às vezes com algumas características que a gente, por mais que tenha estudado a literatura durante uma vida, não entende muito bem, assim, objetivamente. Em seguida eu já vou dizer para vocês por quê. E talvez, né, talvez não, agora eu tenho certeza, que também esse seja um dos motivos que um pequeno grupo de alunos, né, lá por causa das suas demandas, pediu que eu fizesse algumas aulas sobre o simbolismo. Talvez por isso, porque embora um período bem pequeno, de meia dúzia de anos, que começou lá em 1893, conforme eu já disse para vocês, com Cruz e Souza publicando Missal e Broquéis, e tenha terminado já lá em 1900, 1902, com Graça Aranha já iniciando o pré-modernismo com Canaã, ao lado do Euclides da Cunha com Sertões. Então esse periodinho assim bem curto foi antecedido por alguns manifestos que influenciaram no simbolismo, e o próprio simbolismo, embora tenha adotado algumas coisas de períodos anteriores, como, por exemplo, a metáfora do romantismo, ou até o imaginário do impressionismo, o simbolismo refutava, vamos dizer assim, não admitia o que ele chamava de
muita sentimentalismo nas metáforas do romantismo, ou muito exagero no imaginário do impressionismo. Então, o simbolismo defendia uma poesia pura, que, por mais que eu tenha lido a minha vida inteira sobre o simbolismo, né, porque fiz letras lá nos meus 20 e poucos anos, e depois fiquei sendo professora de literatura no ensino básico e também na universidade, o simbolismo é um período que a gente não consegue, assim, determinar bem, porque, conforme eu já disse para vocês, embora adotasse características de períodos anteriores, ao mesmo tempo refutava essas características, sempre com a mesma bandeira da poesia pura, sempre dizendo que que a boa poesia, que a poesia pura viveria entre o concreto e o abstrato, entre o real e o imaginário. O próprio Mallarmé, né, Mallarmé, que este escritor, poeta, crítico francês, ele também dizia que a poesia do simbolismo tinha que ser uma poesia oscilante, tinha que ser uma poesia flutuante, tinha que ser uma poesia não conceitual. Então, para a gente que estudou tantos outros períodos, ou tantas outras escolas, ou tantos outros momentos da literatura, não fica assim muito claro, pelo menos no meu ponto de vista, viu, gente? Agora é o ponto de vista da professora Márcia de literatura, né? E, sinceramente, eu também, como se diz na gíria, eu não sinto tanta firmeza nos teóricos da literatura, nos críticos literários, nos historiadores da literatura, não sinto tanta firmeza quando eles também nos dizem o que seriam as características do simbolismo. Não vejo tanta firmeza e tanta objetividade como quando falo no realismo, no naturalismo, no romantismo, né? No modernismo, que nós estávamos estudando há pouco, no pré-modernismo, que nós já estudamos todos, né? Mas volto a dizer, o simbolismo também é um período muito importante e muito curioso de a gente estudar, justamente por causa disso. É um período muito pequeno, não, sem receio eu digo que é o menor período, assim, didaticamente falando, da literatura, mas que teve vamos dizer assim, esse desafio de nós leitores, ou até mesmo os críticos literários ou os teóricos da literatura, desvendarmos o que seria essa poesia pura que tanto os escritores, poetas, né, da época buscaram. O que seria essa poesia pura? Então, eu achei por bem de, nas próximas aulas, trazer o nome e trechos das poesias que se fizeram mais importantes nesse pequeno período e os autores. E também trazer nomes de obras que foram lançadas um pouquinho antes de 1893 e que já influenciavam o que seria esse pequeno período chamado de simbolismo, tá? Então, o que fica agora para nós, né, na aula de hoje? Fica o que nós temos na aula passada: simbolismo, período curto, de 1893 a aproximadamente 1900, né? Lançamento Cruz e Souza, lançando
missal e broquéis, a busca da poesia pura. A poesia pura ficaria entre o real e o concreto, né? Ou o real e o imaginário, né? Ficaria sempre assim, ó, entre um e outro, e ao mesmo tempo, como dizia o seu idealizador, ou um de seus idealizadores, o Francis Mallarmé, tinha que ser uma coisa oscilante, uma coisa transparente, uma coisa volátil, uma coisa que não tivesse um paradeiro. Isso seria a poesia pura, tá? Eu deixei aqui no quadro algumas características para vocês, que foi mais ou menos o que eu disse aqui, e talvez nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente falando de alguns autores, de alguns poetas e de algumas poesias, a gente consiga enxergar melhor, eu consiga passar melhor para vocês o que seria essa poesia pura. Mas já, vamos dizer assim, seguindo a própria ideologia do simbolismo, que não queria ser conceitual, então a gente não vai chegar a um conceito de poesia pura, porque o próprio simbolismo não admitia, né, algo conceitual a respeito da sua poesia. Então, gente, características, o uso da metáfora, embora os simbolistas diziam que não queriam utilizar a metáfora que já tinha sido utilizada no romantismo, achando que era muito, como se diz assim, era muita emoção, era muito exagero ali no sentimentalismo. Eles usaram sim as metáforas. Eles tinham uma reação contra esses modelos anteriores. Então, volto a dizer, eles não queriam a metáfora do romantismo, embora usassem. Não queriam o imaginário exagerado do impressionismo, embora usassem. Eles buscavam tão somente a chamada poesia pura. O que seria essa poesia pura para os simbolistas? Seria uma poesia irracional, seria uma poesia não conceitual, não ligada a nenhum tipo de modelo, seria totalmente contrária a qualquer tipo de interpretação lógica. Isto seria, em tese, a poesia pura do simbolismo. Diziam ainda os simbolistas, conforme eu disse para vocês há pouco, que a poesia tinha que ser a expressão entre o concreto e o abstrato, entre o material e o ideal. Então, como dizia Mallarmé, essa poesia tinha que estar oscilante, tinha que estar suspensa. Ela não era, como diz aqui, nem concreta nem abstrata, ela não era nem material nem ideal, ela tinha que oscilar, ela tinha que ficar suspensa. Então, acredito que seja por isso a nossa dificuldade e a minha dificuldade em explicar ou até enxergar o que seria poesia simbolista. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver nomes de obras que já prenunciavam o simbolismo e algumas poesias de simbolistas que foram as figuras mais marcantes do simbolismo no Brasil. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Ficar um pouquinho assim para aparecer o que eu escrevi ali no quadro. Até o próximo vídeo. Volto a agradecer a vocês, a participação de vocês. Volto a dizer para vocês não esquecerem de comentar, porque final de dezembro a gente vai ver o inscrito top de novo, ou a inscrita top,
né? Ou os inscritos, né? Que podem ser mais de um. Essa vez, quando passou, foram 2, o Renilson e a Joilândia. Espero que a Joilândia já tenha recebido o livro dela, que era o último livro assim que eu precisava mandar, tá tudo em dia, né? Eu já enviei um e-mail para ela avisando que o livro está a caminho, essas alturas ela já recebeu. E quero agradecer também de novo, gente, muito obrigada mesmo por aqueles que fizeram Pix. E volto a dizer, o Pix, alguém me perguntou, o Pix eu deixei ali na descrição do canal, tá? É o meu e-mail, então vocês estão acostumados a me mandar e-mail, é a mesma coisa, é o meu e-mail. Mas volto a dizer, gente, quem for fazer Pix, pode fazer de R$1, de R$2, quando muito de R$5, não precisa ser mais do que isso, tá bom? Fiquei contente com quem fez mais do que isso, muito obrigada mesmo. Mas não precisa fazer mais do que isso, tá bom? E muito obrigada pelo carinho, por vocês assistirem, comentarem. E nos próximos vídeos a gente segue com simbolismo. Vamos ver se a gente consegue mais ou menos assim identificar características ali nos poemas, tá? Características que os simbolistas pretendiam colocar nos seus poemas, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente!